Fala galera, essa aqui é a Lelê. Essa aqui é a Dodô. E no vídeo de hoje a gente vai trazer para vocês o que são as fake news e sua origem. E também trazer um pouquinho do panorama de como é que isso está afetando as eleições presidenciais entre Jair Bolsonaro e Fernando Haddad. Apesar de parecer recente, o termo fake news foi criado bastante tempo atrás e é usado desde o século XIX. O termo é em inglês, mas ele é usado em todo o mundo para mostrar e definir todas as notícias falsas que são publicadas geralmente nas mídias sociais. Na época que o Trump foi eleito, algumas empresas especializadas no ramo detectaram uma série de sites postando conteúdo de maneira bastante duvidosa. E a maioria dessas notícias veiculadas eram baseadas em puro sensacionalismo e continham figurões, como a sua adversária Hillary. Um dos maiores escândalos foi justamente a Cambridge Analytica, do conservador e bilionário Robert Mercer. O motivo para se criar notícias falsas são diversos. Como, por exemplo, autores e jornalistas que criam manchetes completamente sensacionalistas para poder fazer você clicar e eles lucrarem com a publicidade digital, o famoso clickbait. E outro grande motivo é a sede por like, né? Na hora de você querer aproveitar o timing, querer publicar aquela notícia, muitas vezes os usuários não se atentam para as fontes. Além da finalidade comercial, as fake news também podem ser usadas para poder criar boatos ou reforçar um pensamento por meio de mentiras ou disseminação de ódio. E elas chegaram ao extremo em Guarujá, São Paulo, em 2014, com a vítima Fabiane Maria de Jesus. Os moradores se revoltaram porque publicaram notícias falsas sobre uma possível sequestradora de crianças para rituais de magia negra. A Fabiane foi simplesmente confundida e linchada. Outro boato que tomou conta das redes sociais e influenciou diretamente no calendário de vacinação infantil foi o boato de que algumas vacinas estariam matando milhões de crianças. O impacto foi tão grande que doenças, por exemplo, como o sarampo, que estavam erradicadas do Brasil, voltaram a acometer crianças. Um dado grave que a gente observou e foi constatado pelo MIT lá nos Estados Unidos é de que é muito mais provável que você compartilhe uma notícia falsa do que uma notícia verdadeira. Foram analisados cerca de 126 mil artigos e constatado que a probabilidade de você compartilhar uma notícia falsa é 70% maior do que você compartilhar uma notícia verdadeira. E essas fake news acontecem muito em períodos eleitorais, onde as grandes empresas, geralmente imersas na Deep Web, criam boatos e disseminam em larga escala. Podemos observar o crescimento do fenômeno fake news em 2014 e ele tomou um corpo maior em 2016, assim como nas eleições presidenciais norte-americanas. You are fake news. E agora, em 2018, aqui no país, cresceu tanto, chegou num patamar tão grande, que partidos estão pedindo impugnação de chapa e a censura do nosso WhatsApp, né? O caso foi o seguinte: uma jornalista da Folha de São Paulo publicou no dia 18 uma matéria afirmando que empresários estariam fazendo campanha contra o PT, uma campanha difamatória, no WhatsApp. E os contratos giram em torno de 12 milhões, o que infringiria a lei eleitoral justamente por não ser uma doação declarada. Entre esses empresários está o dono da Havan. De acordo com a reportagem, as empresas apoiadoras estariam comprando o disparo de mensagens em massa usando a base de usuários ou do candidato ou de empresas de marketing digital. Ou seja, é a clássica venda de banco de dados que é vedada pela legislação eleitoral. E olha, no dia seguinte a essa notícia, o Brasil e a política brasileira simplesmente pegaram fogo. O PT, que seria o principal afetado com esse disparo de mensagens, partiu para a narrativa de tirar a legitimidade das eleições e impugnar a chapa. E não parou por aí. Fernando Haddad, candidato à presidência pelo PT, inclusive sugeriu no seu Twitter, que vai aparecer aí na telinha para vocês, prender um dos empresários até que o mesmo delatasse a suposta quadrilha. É muito grave o que está acontecendo no Brasil. E nós temos que pedir que o Tribunal Superior Eleitoral tome uma providência. Acho que a primeira coisa que a gente tinha que pedir é a suspensão do WhatsApp até finalizar. Agora vamos lá. Qual é o sentido do partido nisso? Prender um empresário baseado em nada mais do que uma notícia de jornal e um contrato que não foi veiculado pode. Tá legal. Pois é, e prender o ex-presidente da República que tem sentença condenatória em mais de uma instância, já não pode. Não pode, é fraude, é fraude, é golpe, prisão política. Rasga a Constituição, rasga direitos humanos. Tá quebrando direitos de garantias fundamentais. Pra um lado sim, pra um lado não, como assim? Felizmente, o ministro Jorge Mussi do TSE se posicionou a evidenciar a falta de plausibilidade de tese. Ou seja, não pode prender, não prende, né? Não tem motivo, não pode prender, galera. É isso, não pode prender. Tá bom.
E como a desgraça nunca pode ser pouca, o PSOL, na sua primeira representação, simplesmente pediu ou sugeriu a suspensão do WhatsApp até o fim das eleições. É óbvio que o tiro saiu pela culatra, né? Depois de uma revolta generalizada, o partido quis voltar atrás no seu próprio posicionamento, dizendo que eles só queriam as medidas contra os fake news propostas pela agência Lupa. Em resposta à nota do PSOL falando isso, a agência Lupa informou que, na verdade, ela nunca foi procurada para poder discutir a conclusão dessas tais propostas. Ou seja, vincular o nome de uma agência de bobeira só para justificar a própria sede de censura? Sério? É o PSOL fazendo fake news contra uma ação de Fake news. fake news. Mas galera, vamos deixar um negócio claro aqui. A gente não tem político de estimação. Ou seja, tem que investigar, tem que apurar se houve ou não envolvimento do Jair Bolsonaro. E assim, provado o envolvimento dele por algo além de uma matéria de jornal e um contrato, ele tem que sim sofrer as consequências cabíveis. O que não dá para aceitar é a censura disfarçada e um ataque à democracia que o PT faz tanta questão de defender. Por esse vídeo é isso, pessoal. Eu espero que você tenha gostado. E nosso maior objetivo aqui é fazer você procurar por informação. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Vai aparecer para vocês a da Lelê, a minha e da Rede Englobe. É lá na Rede Englobe que a gente vai estar interagindo um pouco mais com vocês, fazendo enquete, conversando. E lembrando que nossas fontes estão sempre lá no site www.redeenglobe.com.br com um Ezinho só. E não deixa de se inscrever, dar aquele joinha, compartilhar com os amigos, Se inscrever, por favor. ativar o sininho, né? E tchau, tchau. É isso. Tchau, tchau.